O Canaã da Noroeste. Essa é a forma com que é conhecida a Promissão. Uma cidade de aproximadamente 36 mil habitantes e com um contexto cultural muito influenciado pelo agronegócio e a cultura da música sertaneja. Mas já são mais de 100 anos de história. E com o passar desse tempo surgiram contextos culturais e contraculturais. E hoje eu vou te apresentar algum desses pilares. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Matheus Santana, sou nascido e criado aqui na cidade de Promissão. Sou um produtor cultural, fotógrafo, videomaker, designer, produtor musical, mestre de cerimônia, rapper. E a lista é longa, viu? Acompanhei de perto o desenvolvimento de vários dos movimentos culturais da cidade, participando ativamente de vários deles. E hoje eu vou ser o seu guia para você conhecer essas joias brutas envoltas nessa promessa contracultural. Um homem com diversos vulgos, mas muito conhecido pela sua contribuição gritante para o desenvolvimento da cultura hip hop em Promissão. Jefferson é um produtor multicultural e instrutor de skate que atua há tempos para o desenvolvimento desses pilares na cidade. Fala pro pessoal aí, há quanto tempo que você atua com a cultura aqui em Promissão? Aqui em Promissão eu atuo desde 2018, 2019, quando eu voltei para Promissão. Que aí acabei indo para minha casa, né, abrindo espaço para o pessoal, me envolvendo com o pessoal que já fazia uma cultura de rua aqui em Promissão, né, o pessoal já desenvolvia a batalha. E aí eu entrei no meio, comecei a dar um apoio, a ajudar a fazer, e a gente foi criando as coisas. Qual foi seu primeiro contato com o hip hop? Com o hip hop, meu primeiro contato, é meio difícil falar o primeiro assim, porque minha irmã, eu ia para São Paulo, né? E aí minha irmã sempre levava eu para muito roda de samba, onde que ali já tinha um DJ, um grafiteiro fazendo uma arte ali no meio, sarau, então tinha banda de reggae acústico, grafiteiro, já entrava DJ, às vezes tinha um dançarino ali que aparecia um ou outro, fazia uma graça, mas tipo, a primeira experiência própria minha foi em 2013 com o FEP, que aí teve uma oficina de grafite, e aí eu fiz essa oficina de grafite e me apaixonei pelo grafite. Aí quando eu vim para Promissão que eu comecei a fazer o famoso mural, né, que a gente fala, que a gente pinta, mas aí pinta profissionalmente, assim, pelo comércio, né? Você teve essa vivência antes em uma grande metrópole, antes de trazer essa vivência para o interior? Sim. Eu posso falar que no interior eu tive mais a vivência mesmo. Em São Paulo eu tive pouco, eu colava em batalha, né? A famosa batalha da aldeia. Aí eu vi os caras, que nem eu falo pros meninos, eu vi os caras rimar, mano, em 5 na praça, tá ligado? Que era uma diversão dos caras. E aí se tornar hoje uma das maiores batalhas que junta público, tá ligado? Que chega a ser bizarro o público que ele junta. Que é quase o mesmo tanto de um estádio, 3, 4 mil pessoas numa praça, tá ligado? Lotado. Mas aí no interior eu tive um pouco mais de experiência, porque aí a gente teve que fazer, né? Construir do zero. Construir do zero. Então meio que a gente foi batendo muita cabeça, brigando muito entre a gente ali pra gente conseguir se entender e fazer o negócio acontecer. Mas foi criando, foi fazendo conforme a gente conseguia no momento, né? Qual a percepção que você teve, tipo, no momento que você saiu de lá e chegou na cidade que nem Promissão, em cima da cultura tão marginalizada, ainda mais até hoje mal vista aqui em Promissão? Isso é meio difícil falar, porque realmente a gente vai pro interior, a gente vê, né? E não só pela cultura, nossa cultura ser cultura de rua, mas como cultura mesmo. Hoje a gente é reconhecido pelo MINC, como o grafite ser uma cultura realmente brasileira, cultura de rua ser reconhecida e ser direcionado verba para isso, né? Mas mesmo assim, nas gestões, nas partes de cargos municipais, estaduais e até mesmo federais, a gente vê muito preconceito, né? E o porquê, né, desse preconceito? Porque é uma cultura onde que a pessoa marginalizada tem a liberdade de se expressar, tanto no grafite, como na dança, como na mixagem, de colocar umas palavrinhas que gosta no meio ali, sabe? Então a gente vê, eu bato ainda muito cabeça,
mesmo a gente desenvolvendo muito, sabe? Fazendo projeto que a gente nem sonharia que ia ter no interior, mano. Projeto desse, tá ligado? Projeto de expressão como Mão na Lata, por exemplo, é algo, no começo, assim, era inimaginável pra gente. Não, era surreal a gente poder juntar tantos artistas, sabe? O primeiro Mão na Lata, pra mim, ainda é como se fosse o único, sabe? Aquele que a gente fez, primeiro Mão na Lata com 400 conto, tá ligado? 400 conto é a força de vontade, arrancando dinheiro do bolso para fazer cartaz, adesivo, as coisas, vendendo sorvete que acabou derretendo. O prejuízo do sorvete. O prejuízo do sorvete, sorte que o cara não quis cobrar. Então, tipo assim, ali a gente viu vários caras da região colar, porque viu um potencial de um movimento cultural, tá ligado? Porra, mano, os caras tá fazendo um movimento lá, vou colar. E aí a gente vê o primeiro, o segundo, aquele corre que a gente fez do caramba pra fazer o negócio acontecer. E aí, quando chega o terceiro, que a gente capta uma verba de 100 mil reais pra fazer um evento no interior paulista. E, mano, a gente vê a possibilidade de pagar cachê, tá ligado? A gente vê artista da capital vindo e falando, mano, o cachê que vocês pagam, tipo, a gente não recebe nos eventos, tá ligado? É fantástico. Então, a proposta nossa no interior é a valorização, mano. Não, tipo assim, não foge, tá ligado? Por que, Gerson, a valorização? Porque, mano, a gente não é, tá ligado? A gente é uma cultura que realmente salva vida, tá ligado? Salva a vida. A gente tem provas indiscutíveis, tá ligado? Em vários setores. Vamos colocar literatura. Pessoas que tinha ali, conheceu o hip hop, se apaixonou por literatura, foi lá, mano, catou livro de lixo, tá ligado? Restaurou livro pra poder ler. Usuário de droga, mano, que pela cultura do hip hop conheceu o livro e saiu das drogas pra se apaixonar pela leitura. E isso mudou a vida da pessoa. Hoje você consegue levar isso como profissão. É sua fonte de renda hoje. Não totalmente, mas é uma das fontes, né, de renda. Como eu falei, tipo, sou instrutor, né, e agora professor mesmo, federado, de skate, sou barbeiro, então eu também corto cabelo, então eu tenho outras rendas. Hoje a minha maior renda está sendo cultura, né, desenvolvimento cultural. Também pelo corre que a gente faz para captar. Porque não é mais que as pessoas olham, né, e falam assim, não é a prefeitura que ajuda, é a gente que corre atrás e capta a verba, sabe? A verba municipal, estadual, tá ligado? Pra gente trazer pro interior, né? Aparece, e pra mim aparece muito, que nem você falou, é uma profissão. Hoje as pessoas veem o Mover Art como um coletivo no qual desenvolve várias coisas, né? E várias pessoas envolvidas. Então, na parte da cultura, eu tenho uma equipe na parte da cultura que está envolvida. Na parte do skate, tem uma equipe que está envolvida no skate, né? São equipes diferentes, que às vezes a gente acaba fazendo uns trabalhos em conjunto, mas são equipes diferentes, de linhas diferentes, né? A gente vê aparecendo várias oportunidades. Oportunidades do quê, Jefferson? De fechar projeto. Como você falou, hoje meu portfólio, meu trabalho está muito extenso, sabe? Está muito grande, tenho vários trabalhos muito bonitos. E com isso as pessoas vêm atrás para captar, porque verba para o interior, né? Você conseguindo captar, você tem pontuação a mais porque é interior. Você acredita que as condições da região aqui colaboram para esse desenvolvimento que a cultura teve? Sim e não. Por que sim e não, Gerson? Sim, porque eu acho que colabora sim. É a gente aproveitar, saber ter estratégia para montar e aproveitar as oportunidades que às vezes está aparecendo e vai aparecendo, sabe? E não pela questão de preconceito, fecha muita porta. Tipo assim, os caras do hip hop, eles não vê os caras do hip hop como a possibilidade de fazer um show na praça, tá ligado? Eu não vejo os caras do grafite como a possibilidade de ir ali e redecorar, mudar aquele ambiente todo, sabe? Colorir aquilo ali, dar outra cara, dar vida para aquilo ali. Eles não veem isso. E aí, eu acho que pra gente, com o poder público, trabalhar com o poder público se torna mais difícil. Quando a gente fala de por conta a gente fazer, tem várias possibilidades, tá ligado? Promissão, ela vai se tornar um polo
de reconhecimento de cultura de rua da nossa região, tá ligado? Porque ela é uma cidade que tem organização, mano. O Mão na Lata foi diferenciado pela organização que teve. A gente, como batalha, faz a diferença e é reconhecido pela organização. Então, às vezes o movimento de hip hop falta o quê? Organizar. Porque potencial tem, mano. A gente tem um potencial gigante. É só organizar. Se você puder proporcionar para os seus filhos, sobrinhos, parentes, uma experiência, né, de estar ali, participando de um evento, de um Mão na Lata, de um mutirão, de uma oficina de grafite, você vai ver a realidade um pouco diferente do que a gente vê no centro, tá ligado? As pessoas no centro têm uma perspectiva diferente de quem tá lá embaixo, quem tá na vila, sabe? Quem tá fazendo corre. Então, abre um pouco a cabeça. O que eu tenho para falar pro público é: abre um pouco a cabeça, dá a oportunidade de conhecer algo novo, conhecer o movimento, conhecer as pessoas do movimento. Que nem o Criolo fala, né? As pessoas não são ruins, elas só estão perdidas, mano. O hip hop tem mais de 50 anos, criando adeptos pelo mundo todo. E em Promissão não seria diferente. LK014 é um MC e produtor cultural que atua há 10 anos na cidade. Bora conhecer um pouquinho da sua história. Tô nesse caminho aí faz uns 9 anos, 10 anos, representando a cidade em várias batalhas nas cidades aqui aos arredores. E também faço música, sou rapper e, resumindo, é isso, cara. É isso aí, representante da cultura nossa aqui. Fala pra mim, há quanto tempo que você atua como MC aqui, envolvido com hip hop em Promissão? Há 10 anos, praticamente. Esse ano faz 10 anos. Eu comecei em maio, então maio desse ano faz 10 anos, cara. 10 anos. Fala pra mim, como é que foi seu primeiro contato com o hip hop? Você era uma pessoa que, logicamente, faz 10 anos, ele tem o quê? 40% da sua vida. Em algum momento você teve esse primeiro contato com o hip hop. Como que isso aconteceu? Cara, é de criação. Meu pai e minha mãe escutavam muito rock, mas também escutava rap. E desde pequeno, eu lembro, 3, 4 anos de idade, sempre rap e rock tocando em casa. Eu lembro que com 7 anos eu comecei a escrever. Foi a primeira vez que eu peguei um caderno e comecei a escrever. Então a cultura veio daí. Meu pai gostava muito, muito de rap, Racionais, Dexter, gostava demais. E meu primeiro choque cultural foi nisso. Aí eu fiz 18 anos, comecei a fazer faculdade. E antes disso, na verdade, eu fui pra Lins, que é a cidade aqui do lado, e foi a primeira vez que eu vi uma batalha de rima. E foi a primeira vez que eu vi e colocaram meu nome lá sem eu saber, e batalhei e ganhei. Aí daí pra frente foi só paixão e amor pela cultura. Mano, como que foi pra você perceber que você fazia hip hop em Promissão, a cidade interiorana? Às vezes as pessoas têm preconceito, não é um negócio que não é desenvolvido. Basicamente você tá remando contra a maré numa cidade pequena que não tem nada a ver com o que a gente faz. É bem complicado. Ainda mais pelas letras que a gente acaba fazendo, acaba incomodando muitas pessoas. E já teve ameaça, coisas que aconteceram, mas é muito difícil fazer rap ou hip hop numa cidade pequena. Ninguém te ajuda, é você por você, e todo mundo te olha com outros olhos como se você estivesse fazendo uma coisa absurda, totalmente errada. E não é, porque há muito tempo o hip hop era já para ter deixado de ser descriminalizado e aceito realmente como cultura. Em algum momento você sentiu ou ainda sente vontade de levar isso como sua profissão? Até hoje, é meu sonho. Meu sonho é viver disso, viver de hip hop, ajudar o máximo de pessoas que eu consiga. Querendo ou não, a gente acaba participando de eventos, das coisas, sempre tá ajudando muitas pessoas, às vezes nem sei lá, financeiramente alguma coisa, mas às vezes a gente acaba falando alguma coisa que a pessoa precisa ouvir. Às vezes ela tá passando um momento difícil na vida e sempre ajuda ela. O hip hop salva a vida, não tem o que falar. Não tem o que falar. Salvou a minha e eu tenho certeza que salva de muita gente todo dia. Com certeza. Aqui na nossa região, aqui na cidade, o que mais tem é caso de como o hip hop foi importante para a vida da pessoa. Com certeza. Tanto de gente que mudou de vida por causa disso. E às vezes estava até debilitado, caído em coisa errada, em droga, essas coisas. Ajudou muito, sempre ajuda. E o que você acha que são os fatores aqui que a cidade te oferece que te brecam a não chegar nessa condição que você buscou? Que nem da parte de batalha, que eu faço também. Batalha que sempre foi descriminalizada, sempre foi muito difícil você fazer.
ter ajuda da cultura, sempre foi bem complicado. Agora na parte de música, de rap, que como é uma cidade muito pequena, mesmo você conhecendo muita gente, é difícil você ter um estúdio, você ser visto, porque querendo ou não tem todo o marketing, você tem que ser visto para começar a dar certo, ser conhecido e tal. E é muito dinheiro que tem que envolver também, porque você tem que, sei lá, trabalhar e você tem que pagar um estúdio, às vezes é muito caro, você tem que locomover para São Paulo, aí às vezes é 2, 3 dias, aí paga hotel, então é bem complicado, aqui é bem complicado. Aqui praticamente você tem que produzir um home studio na sua casa e fazer o som. Aqui não tem um mercado para você produzir, você basicamente tem que montar toda a sua estrutura para fazer. Aí pega uma pessoa que às vezes não tem um computador, não tem nada, vai uns 5, 6 mil aí fácil. É complicado. Qual que é a importância que o hip hop e o rap trouxe para sua vida? Acho que o hip hop é uma das coisas mais importantes que eu conheci e tive a oportunidade de ver como realmente funciona. O rap, de verdade, ele é muito foda. Não sei nem se podia falar foda, mas... querendo ou não, é um bagulho que mexe com as pessoas, né, mano? Ele me tirou de várias situações já, que é até complicado falar. O rap, realmente... A maioria dos meus amigos, das amizades que eu fiz também, foi em torno de hip hop, skate também que eu andava bastante, e os dois, querendo ou não, fica meio coligado um entre o outro. Então, de verdade, minha vida é rap, mano. Minha vida é rap. E qual que é a importância que você vê no rap e o hip hop para a comunidade no geral? Ainda mais uma cidade que nem Promissão. É basicamente o que eu falei também. Realmente ajuda muitas pessoas, transforma vidas. A parte de comunidade que às vezes não tem contato com cultura, e como rap é cultura, também é uma oportunidade deles conhecerem a cultura. E é isso, não só os jovens, na verdade, muitas pessoas. Às vezes várias vezes a gente já estava fazendo evento em praça pública, em Lins, em outras cidades e tal, e até moradores de rua. Eles param e olham e às vezes até ficam lá com a gente. Às vezes eles estão, sei lá, bebendo, acabando com a vida, bebendo uma pinga lá, eles param de beber pinga para prestar atenção no que a gente está falando. Que é um movimento que, de verdade, mexe muito com o coração, com a alma, a energia da plateia, é outra coisa. Sem contar de casos que a gente nota também, né? De crianças que são influenciadas pelo próprio corre que é feito, né? Muita criança sai da rua, a gente vê muito isso, né? Bastante. Teve um moleque, foi aqui em Promissão, que eu esqueci o nome dele, se não me engano é Lian. Ele foi, uma vez ele quis participar da batalha, a gente deixou, eu rimei contra ele ainda. Aí, no final, a mãe dele veio falar comigo. A mãe dele falou assim, ó, fala pra ele, conversa com ele, pra ele estudar, que ele parou de ir pra escola, que não sei o que lá. Aí, conversando com o moleque, realmente ele voltou a estudar e agora tá aí. Na época ele devia ter uns 12 anos, 11 anos. Agora ele já deve ter uns 18, 19, tá com a vida, tá trabalhando, que eu vi ele trabalhando também, trabalhando e estudando. Mas, sei lá, o que eu tenho pra dizer é que quem não tem contato com esse meio do hip hop, dá uma oportunidade, porque, de verdade, muda a vida, transforma a vida, salva a vida, você cria laços, cria amizade, e o hip hop é foda. Não tem o que falar. Essa é a melhor frase, acho que define tudo, tá ligado? Hip hop é foda. A viola é um símbolo da cultura sertaneja e não seria diferente em Promissão. Mas sintetizando a definição de contracultura, o Metal Rural é uma banda que nasce com o ímpeto de ressignificar esses pilares da cultura brasileira. Com uma veia cômica, criativa e protestante, é um marco para a cultura local, marcando um novo gênero musical. Não é metal, não, é metal rural. Metal rural. Aqui a gente está trazendo um novo subgênero aqui para a música popular brasileira, que não é exatamente metal. Que a gente faz metal, só que só com viola e viola caipira. É muito diferenciado, muito legal, algo muito disruptivo, algo que você nunca viu, eu particularmente nunca vi em lugar nenhum. Mas você pode ver se você pesquisar metal rural lá naquela coisa de internet. É isso aí. Contato com todas essas referências que vocês trouxeram para dentro dessa estética, desse gênero novo que vocês criaram. Então, quando eu era criança, quando minha mãe queria que eu parasse de correr atrás das galinhas, ficar brincando com elas, alimentando com milho, eu ia assistir TV, né? Tinha uma TVzinha lá, aquelas de tubo lá em casa. E aí passava muito o Cocoricó. E eu achava, assim, o estilo musical do Júlio sensacional, da abertura e tal.
E eu bangueava bastante, ouvindo rock rural, cocoricó. E aí assim foi a minha primeira referência de um rock rural que eu tive. Mas em relação às outras coisas, a gente também sempre gostou muito de liberdade da música, né? Isso aí é o que é o metal. E aí a gente tinha instrumento rural e virou metal rural. Qual a percepção que vocês tiveram quando vocês perceberam que vocês estavam tendo esse movimento contracultural numa cidade tão pequena no interior de São Paulo, que às vezes vocês vão ver que vão enfrentar preconceito, às vezes alguma ressalva das pessoas que não vão estar entendendo até o negócio começar a andar do que vocês estão fazendo? A gente não tá nem aí. A gente sabe que o negócio é bom, que a gente tá cantando o que é a nossa realidade. E quem gostar, gostou. Quem não gostar, que continue sem gostar, ouvindo bastante. A verdade é que o metal rural ele é um trabalho com humor e uma profundidade muito, muito profunda para a maior parte das pessoas entenderem. Porque, por exemplo, a gente tem aquela noção de que a arte ela tem que ser muito compreensiva e tá muito de cara, assim, tudo muito dado, mas o metal rural, muitas vezes ele não é o que parece, ele tem um humor mais um pouco camuflado ali, as coisas. Tem um humor superficial, mas tem uma coisa ali por trás. E algumas coisas que a gente acha que é superficial, vou dar um exemplo aqui do Barco Viking, que é uma coisa que a gente acha que é uma piada que tá muito clara, mas... É muito legal você perceber essa disparidade, vamos dizer, essa tripartição da obra. Como tem o lado cômico, tem meio que a lore do metal rural, né? Sim. Tem a historinha geral que vocês contam e tem, às vezes, uma crítica escondida também. Então, isso é muito interessante. O videoclipe do Barco Viking a gente fez em referência à quermesse, que tem um barco viking lá, onde as crianças, os adultos sentem medo de andar, e a gente fez a música sobre o barco viking da quermesse e como que as pessoas se sentem indo nesse barco viking da quermesse. Só que aí o pessoal começou a achar que nós estava querendo ser viking. O metal rural ele também acabou atingindo um público um pouco maior do que a gente pensava que ele atingiria a princípio, né? A princípio eu achei que ele ia ser uma coisa muito nichada. Mas ele tem uns cortes que acabaram ficando meio meme, chegaram em públicos que viram aquele corte e não tem muita ideia do que a gente tá falando. Às vezes eu tô andando aí pela cidade e as crianças vêm me pedir pra dar uns autógrafos lá. Isso acontece, realmente. Mas digo, nessa própria compreensão do Barco Viking, no disco do metal rural tem muita coisa muito macumbeira, tem Exu, tem Pomba Gira, tem todo um cordel, uma música que é um cordel, tem referências a folclore. Chupa-cabra, cuca. Ele tem uma profundidade cultural bastante gigantesca. Rica. Mas a pessoa vai ver o Barco Viking, primeiro ela não entende o humor da gente estar brincando com o Viking no interior, mas ela acha que vocês estão aí achando que vocês são nórdicos. E assim, cara, é notável o quanto que a limitação de equipamentos se põe naquele álbum, mas musicalmente ele funciona muito bem, velho. Ele é muito bom, ele é muito bem construído, muito bem escrito. Muito bem pensado, né? Sim, no primeiro a gente tentou colocar o máximo potencial possível do que seria um metal rural. Sim. Né? Mesmo com as nossas limitações, a gente não podendo ter grana, fazer as coisas. Sendo o primeiro disco que você gravou, por exemplo, que ele não se apresentou direito, esse cara aqui, que é o Mano Cabra, que gravou. É engraçado também que em alguns videoclipes, a gente até nos comentários na tecnologia da internet, eles têm uma certa acusação de algumas coisas que obviamente a gente não fez, como os caras estão botando fogo na mata, sendo que a gente gravou em um lugar que estava pegando fogo. Os caras mataram a cabra, sendo que, tadinha, a gente foi enterrar uma cabra que estava morta na beira da pista. Então, tipo assim, alguns apontamentos assim, o metal rural assusta muito mais do que ele é, né? Assim. Ele é chocante. Eu acho que a maior definição de contracultura que talvez esteja original, assim, que esteja dentro desse documentário é o metal rural. Com certeza eu acredito que seja isso. Eu acho que certamente sua audiência não vai ver nada parecido em nenhum outro lugar. Vale muito a pena conhecer, pessoal. E o interessante também é que, tipo, o metal rural, talvez muita gente em Promissão ainda não conheça, embora já esteja bem conhecido,
Mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem muita gente que conhece. Teve uma vez que eu fiz uma viagem para São Paulo aí, tava lá em uma feira nada a ver com rock and roll, nada a ver com metal rural. Chegou um cara lá já me pedindo foto, falando, e aí, seu cabra da peste, do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, tem gente de outros estados que conhece a gente e gosta muito do som. Isso aí é legal. Até que já compraram camisa pra fora, com o logo da banda. Foi até pra Europa uma camiseta já, né? Sim, Já. foi. A gente já foi chamado para fazer show em muito lugar, a gente já foi chamado em muitos estados diferentes para fazer show, né? Só que tem uma barreira aí entre o amadorismo profissional que, por exemplo, são cachês que seriam muito bons para bandas pequenas em São Paulo aceitar, que talvez até para sobreviver todo fim de semana com um cachê desse, mas fazer a viagem de promissão para São Paulo, para Curitiba, ou para Goiânia, inviável, ou para o Rio Grande do Sul. Atualmente, nesse exato momento, tá acontecendo algumas coisas que pro futuro tá encaminhando que a gente tá começando a ser valorizado por tal parte da cidade e que tem influência nessa questão da cultura. Mas até o momento foi tudo carca. A gente foi fazer os shows assim na parte da região nossa mesmo, de cidades vizinhas, tudo na maioria das vezes nós teve até prejuízo em vez de lucro. Quando a gente lucrou foi quando a gente foi para São Paulo, quando a gente foi para Ribeirão Preto, que pagaram o cachê, umas cidades bem mais longe, né? Só que aqui na região o povo tá precisando ouvir mais metal! O rock e o metal eles são muito populares no Brasil, apesar de serem de serem coisas que não são imediatamente ligadas com o Brasil. Você tem uma geração ali de rock nacional dos anos 80, que as pessoas reconhecem como sendo o rock brasileiro, mas depois você vai ter o Sepultura, você vai ter uma geração de bandas cantando mais em inglês, principalmente de metal, pensando no a impressão de que é um rock feito no Brasil, não necessariamente um rock brasileiro, né? Porém, tem bandas de metal trazem aqui no isso. Brasil que trazem isso. Dá um Mas exemplo. só que elas, às vezes, não estouraram tanto quanto as bandas que são referências de fora, como... Essas bandas no rock e no metal já trouxeram o Brasil, de certa forma, em trabalhos anteriores, desde 1990 e bolinha. Só que a gente ainda não tinha alguma banda que trabalhasse a viola caipira de fato, assim, né? Que... Não trouxesse esses elementos. Vamos dizer, eu acho que quem talvez chegou mais perto com isso foi realmente o Sepultura com o Roots, né? Mas eu acho que trazer essa estética, de trazer uma viola pro metal, acho que nunca existiu algo a esse ponto, assim, também, né? Já teve coisas assim, sabe? Minimalistas, mas não com tanta grandeza explorando exatamente aquilo, entendeu? Então, aquela exploração exato daquilo é totalmente conceitual, metal rural mesmo, só nós. E a estética de ser acústico, que é realmente... O som é dois caipiras chucro tocando a viola como se fosse metal. Só que não é só isso também, tem os outros elementos nas músicas que a gente vai ter batidas de moda de viola, em algumas, a gente pandeiro, vai ter rabeca. rabeca. Nisso a gente conseguiu trazer uma coisa bem original que também ela reflete mais ou menos o que a gente é aqui no interior, ou como a gente interpreta o Brasil ou o rock brasileiro, né? A gente não faria sentido só copiar essas coisas. Por isso que o som é assim, por isso que ele começa tão cru, e no segundo disco já não é tão cru. Já não é tão cru. E no terceiro a gente vai ser vendido, vai colocar bateria. Mas realmente também porque a gente não quer fazer sempre o mesmo disco, né? A gente quer meio que ir contando essa história desse som, dessa lore que vai se transformando. E apesar do segundo álbum também trazer esses elementos mais, vamos dizer, tradicionais de rock, ele ainda, eu acho que ele traz muito ainda uma sonoridade, ainda uma base do que seria, sabe? Eu acho que ele não foge muito também não, apesar de ter esses novos elementos. E até o próprio show, se você ver, o show já conta com bateria, já conta com outros elementos, e eu ainda também acredito que não foge. Eu acho que a presença da viola sempre marca muito o que é o metal rural. Na verdade a gente vai colocar esses outros instrumentos aí fora do que já foi gravado só pra fazer mais barulho. Até mesmo ressaltando aí, o metal rural não são só os dois. Tem outros membros também que, por motivos de força maior, não puderam estar presentes aqui. A gente foi os caras que começou, assim, os dois cabras que começou fazendo com uma violinha e vocal. Mas aí depois foi crescendo e hoje a gente tem, atualmente, vocalista e violeiro, a Macabra que é baixista, o Lobisomem que é baterista,
E tem mais um guitarrista lá que ele é É um mistério. um mistério. Às vezes na vida, a gente se depara com dias diferentes uns dos outros. Hoje o dia está lindo, mas amanhã pode estar horroroso. A vida não é perfeita como o dia de hoje, mas sobrevivemos com sede de vivermos dias como esse. E pode ter certeza que vale a pena, porque Puta que pariu! Que dia